Boa noite, pessoal. Vou esperar chegar, né? Algumas pessoas. Vou dar uns minutinhos aí até a gente dar início à live, que é sobre o tema de escolher o orientador, né? Escolher o orientador é uma das primeiras etapas. Logo depois da definição do tema, a gente escolhe o orientador. Então, um dos primeiros passos aí, né, para quem tá no começo do ano, já se programando, porque tem que entregar o TCC ou no meio do ano, ou no final do ano, eu pensei nessa live como um dos pontos-chave e um dos primeiros pontos que vocês têm que levar em consideração já desde o início. Então, vou esperar alguns minutinhos para esperar o pessoal chegar. E aí a gente já dá início. Boa noite para todo mundo, né? Boa noite, a Natália. Vi que a Natália entrou. Boa noite. Bom, vou dar início. Se ao longo da live ficar alguma dúvida ou se vocês quiserem saber alguma coisa específica, pode mandar aqui nos comentários. Boa noite, Ellen, tudo bem? Podem mandar aqui nos comentários que ao longo da live eu vou respondendo. Então, como eu estava dizendo, esse tema de escolher o orientador, a escolha do orientador, é uma das primeiras coisas, é uma das primeiras etapas que o aluno que vai se formar, que precisa entregar o TCC, precisa definir, né? Então, antes de escrever o TCC, você precisa pensar no seu tema de pesquisa, na área de pesquisa e no orientador. Boa noite, Ellen. Que é justamente aquela pessoa que vai, né, percorrer esse caminho todo aí da escrita do seu trabalho acadêmico com você. Então, é uma escolha muito importante. E essa escolha, eu diria mais, ela é decisiva para justamente definir se o seu trabalho lá ao longo do percurso vai ser bem sucedido ou não. Então, é um ponto-chave aí que vocês têm que se atentar desde o começo. Antes de começar a entrar justamente nessas questões a respeito do orientador em si, das dicas que eu vou trazer para vocês nesse sentido. Boa noite, Suzana. Boa noite, Babi. Um prazer ter vocês aqui. Antes de entrar nas dicas propriamente ditas, eu gostaria de me apresentar, né? Porque o perfil tem 1.500 pessoas, são pouquinhas pessoas que estão aqui na live hoje, mas eu vou deixar a live salva para quem quiser eventualmente assistir depois, né? Porque eu, por exemplo, sou mãe e eu não consigo muitas vezes acompanhar os conteúdos na hora que eles estão acontecendo. Então, eu sempre tenho essa visão de empatia com outras pessoas que também, de repente, não podem assistir naquele momento, que estão com seus filhos, que estão com suas famílias. Então, eu vou deixar essa live salva, tá? Porque é realmente um conteúdo bastante importante. Boa noite, Angélica, tudo bem? Então, meu nome é Gabriela Martins. E eu que sou fundadora, eu que administro aqui a página da Emprojeta. E a minha trajetória acadêmica começa lá em 2012, né? Há 10 anos atrás, que foi quando eu entrei na faculdade, né? A gente só tem contato com a área acadêmica a partir do momento que a gente entra na faculdade. Ingressei em 2012 e logo no ano seguinte, em 2013, eu já entrei em um laboratório para fazer o estágio básico, porque eu queria justamente ter esse contato, entender um pouco mais da área acadêmica, entender um pouco mais como funciona a pesquisa científica. Então, comecei em 2012 com um estágio básico, aprendendo as primeiras coisas, né, sobre a ABNT, sobre a formatação de um trabalho acadêmico, sobre como que uma pesquisa experimental se desenrola. Então, foi lá em 2013. Logo nesse momento, eu já escolhi um laboratório que estava vinculado a um professor orientador, né, uma professora orientadora, professora Cláudia Bonini, que me orientou durante todo esse tempo lá na Unesp de São José do Rio Preto. E passei a minha graduação inteira ali com ela no laboratório. Depois do estágio básico, desenvolvi também a iniciação científica.
E eu me formei em 2015, né? Primeiro pela licenciatura, depois reingressei, fiz mais um ano de bacharel em 2016, junto com o primeiro ano de mestrado, e eu continuei com a professora Cláudia, porque casou muito bem ali os nossos pensamentos. A professora Cláudia era uma professora que orientava, mas que também me dava liberdade para ter as minhas próprias ideias, então eu gostei bastante da forma como ela conduziu toda essa nossa trajetória. Então, permaneci lá com ela no mestrado até 2018, quando eu defendi a minha dissertação. E como eu escolhi a professora Cláudia? Eu escolhi a professora Cláudia primeiro porque eu simpatizei muito com a pessoa dela, né? Então, eu tive uma afinidade com ela e eu tinha uma afinidade com a área de pesquisa com a qual ela trabalhava. Era uma área que eu gostava ali na faculdade, sou formada em biologia. E a professora Cláudia trabalhava com quelônios, né, que são tartarugas, cágados, jabutis, e eu gostava muito daquela linha de pesquisa. Tinha uma amiga na época que também fazia pesquisa nesse laboratório, então tive um contato com ela para perguntar antes, né? Então aqui já soltando algumas dicas. Perguntei antes para ela como que funcionava, como que era, se ela gostava ou não. E então tive as minhas primeiras impressões e em 2013, quando eu entrei no estágio básico, fui até a professora Cláudia, fiz uma reunião com ela e perguntei, né, algumas coisas para ela, tirei as minhas dúvidas e me prontifiquei dizendo que eu estava interessada em fazer parte da linha de pesquisa dela. E acabei sendo ali selecionada porque tinha um processo seletivo ali, vários alunos, o laboratório da professora Cláudia tinha bastante alunos, né, então ela selecionava alguns. Boa noite, Pri, boa noite, Fabi, tudo bem? Então ela selecionava já alguns alunos ali porque ela tinha algumas poucas vagas, né? O laboratório dela já era bem cheio de alunos. Então eu passei e pude desenvolver a minha iniciação científica e antes o estágio básico. Então, assim, escolhi por 2 pontos principais: afinidade com ela, com a pessoa dela e também com a linha de pesquisa. Mas eu vou dar dicas para vocês hoje, além desses 2 pontos que eu não pensei na época, mas que hoje eu entendo que são muito importantes e que vão ajudar, né, vocês a ter uma decisão mais assertiva com relação à escolha do orientador. Então, primeiro ponto aí que eu considero crucial é que a gente tem que lembrar: você escolhe o que primeiro? O orientador ou o tema? Primeiro, a gente sempre escolhe o tema de pesquisa. Primeiro você vai pensar na área de pesquisa com a qual você tem afinidade, alguma pergunta, alguma lacuna de pesquisa dentro dessa área, para depois pensar qual professor que tem uma experiência, que tem uma bagagem dentro dessa área e que vai te ajudar de uma forma mais assertiva, certo? Então, muitas vezes as pessoas confundem, as pessoas querem escolher o orientador primeiro para depois escolher o tema. Não, na verdade a gente pensa primeiro na área com a qual a gente tem afinidade, pensando nas disciplinas da faculdade, pensando nas matérias com as quais vocês tiveram mais aptidão, para depois pensar no professor orientador, certo? E isso é importante, esse movimento é importante por quê? Esse movimento é importante porque esse orientador que vai ser escolhido com base na afinidade dele, com base na compatibilidade dele com a linha de pesquisa que você gostaria de trabalhar, ele tem que ter uma experiência ali nessa área, né? Então ele tem que ter uma linha de pesquisa concordante com o seu tema, né, que você escolheu, tem que ter uma experiência nessa área. Então, ele tendo uma experiência, uma bagagem nessa área de pesquisa que você escolheu, ele vai conseguir te direcionar melhor a respeito de possíveis lacunas de pesquisa nessa área. O que falta ser pesquisado naquela área? O que já tá, que temas que já estão batidos naquela área? Que temas que estão mais quentes ali, que o pessoal está se perguntando mais dentro daquela área? A gente tem que pensar que o orientador é um professor que está há muito tempo lendo artigos, livros, pesquisando sobre aquele tema. Então ele já tem uma bagagem teórica de anos aí, né? Uma experiência de anos para entender um pouco mais
a respeito dessa área de pesquisa, né? Definições do seu tema, enfim. E então ele vai conseguir te direcionar melhor a respeito de possibilidades de pesquisa, né? Isso significa que você vai chegar até esse orientador sem nada em mãos? Não. Você já chega, né? Você já tem uma ideia do tema, da área, né? Que você quer pesquisar. E aí, nesse sentido, é importante que vocês tenham em mente que vocês chegam com uma ideia e o orientador ele vai lapidar, ele vai direcionar. Ele vai conseguir dizer se esse seu tema que você chegou lá, ele é batido, se ele tá legal, se ele precisa de ser lapidado, enfim, na maioria das vezes precisa ser lapidado ou a ideia precisa ser mudada. Mas ele consegue te dar esse panorama da aula, do seu tema, perdão. É uma autoridade, essa pessoa, vocês têm que entender que o orientador é uma autoridade nesse assunto, então por isso que ele consegue te dar esse panorama. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Daiane. Tudo bem? É um prazer ter todas vocês aqui. E então, boa noite, Valquíria. Tudo bem? É importante, então, vocês escolherem e entenderem que o orientador ele tem que ter essa correspondência com a linha de pesquisa com a qual vocês querem trabalhar, né? Então ele é uma autoridade no assunto, vai conseguir dar avaliações mais assertivas, mais completas dentro daquela área. Então, nesse sentido, uma dica muito importante é que vocês vejam o Lattes daquele professor, né? Desse possível professor orientador. Então, vocês estão lá, né? Tem uma noção dos professores ali do departamento, que vocês têm mais afinidade e tudo mais. Dá uma pesquisadinha no Lattes desses professores, né? Vejam quais foram os últimos artigos publicados, deem uma lida nesses últimos artigos publicados. Esses últimos artigos têm a ver, tem um tema de pesquisa assim, semelhante com o qual você quer trabalhar? E outra questão importante, no Lattes a gente consegue ver as pesquisas, né, as grandes pesquisas com as quais esse orientador ele está vinculado. E aí é importante que vocês vejam, né, quais são essas pesquisas, o que esse orientador está pesquisando atualmente, que tipo de artigos ele está pesquisando, ele está publicando. São artigos dentro da área que você deseja? São artigos que seguem mais ou menos essa linha de pesquisa que você deseja ou não? Então, aí, ali no Lattes, né, para quem não sabe, o Lattes é uma rede social da área acadêmica. Então, a gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o LinkedIn. O Lattes é a rede social ali dos acadêmicos. Então, é onde a gente consegue ver quais são as pessoas que aquele orientador orienta, quais foram as últimas bancas que esse orientador participou, quais artigos ele publicou, quais linhas de pesquisa que ele se encaixa. Então, tudo isso vocês conseguem acessar na plataforma Lattes. É importante dar uma olhada. Essa plataforma ela é mantida ali pelo CNPq, então é importante que vocês deem uma olhadinha nesse currículo aí do professor para ter uma noção a respeito dos últimos artigos publicados e das pesquisas aí que esse orientador está desenvolvendo atualmente. Outra questão que é muito importante no momento de escolher o orientador é vocês perceberem o posicionamento daquele professor que vocês estão considerando, né, para convidar para a orientação enquanto professor. Então, qual que é o posicionamento desse professor em aula, nas disciplinas da faculdade? É importante que vocês esse professor ele atende as dúvidas dos alunos ou não? Não é um professor que ele está ali disponível para atender as dúvidas dos alunos, ele se importa e ele atende esses alunos com frequência? Ele é uma pessoa de fácil acesso? Responde os e-mails rapidamente ou demora demais? Então, esse professor ele é coerente nas avaliações da própria disciplina? Então, são todos pontos que durante a graduação mesmo, na disciplina que aquele professor ministra, vocês conseguem observar. Se não for um professor
que de repente você já teve aula, que você só vai ter aula lá nos últimos semestres, dê uma olhadinha no Lattes novamente e aí vocês vão ter que se atentar a essa próxima dica, que é a experiência desse professor com outros alunos, né? Então, se vocês têm um veterano ou algum colega, né, da faculdade que já foi orientado por esse professor, pergunte a essas pessoas. Pergunte a essas pessoas como foi a orientação, como foi a condução de todo o processo de elaboração do TCC com aquele professor. Pergunte como que foi essa experiência para esses alunos que já tiveram, né, já tiveram contato na prática com aquele professor. Então, é muito importante. Boa noite, Jaque. Boa noite, Ivanice. Tudo bem? A experiência de outros alunos com esse professor é muito importante, né? Então, considere isso também. Nesse momento, é importante que, se você não teve contato nenhum com esse professor, se ele é um professor difícil, né, tá sempre envolvido com outros compromissos da faculdade, é difícil você ter um contato presencial com ele, ainda mais agora, né, que tem toda essa questão da pandemia, muitas vezes os cursos estão sendo ministrados com aulas online e tudo mais, mande um e-mail, né, então tente um contato antes com esse professor, mande um e-mail, converse com esse professor para agendar uma possível reunião. Se você já tem uma ideia em mente, se você já tem um tema de pesquisa, uma possível proposta de pesquisa aí, mesmo que seja uma ideia ainda mais crua, digamos assim, resuma essa ideia em uma folha de papel, uma página, e marque uma reunião com esse orientador, exponha as suas ideias, tire as suas dúvidas, né? Conversando com esse professor, diante desse primeiro contato, seja ele presencial ou online, você já vai sentir, né, se essa parceria ela, né, vai ser interessante, se aquele professor ele se interessou pela sua ideia ou não. Então esse contato é muito importante. Eu fico virando para cá para eu ver o meu roteiro de pesquisa e não me perder. Certo? Então, mandem um e-mail, conversem com esse professor para agendar essa possível reunião presencial ou online, para que ele fique ciente também das coisas que você está pensando, para que você tenha uma noção se a sua ideia inicial ela é pertinente ou não. Então, é muito importante esse contato. Outro ponto que é muito importante, a gente tem aqui o quinto ponto, é para vocês refletirem e pensarem que tipo de orientador você acredita, você gostaria de ter uma conexão aí durante a elaboração do TCC. E quando eu digo que tipo de professor, de orientador, é com relação à personalidade, a maneira como aquele professor ele conduz, né, os seus alunos. Então, diante de todas essas experiências que eu falei anteriormente, reflitam sobre isso. Por quê? A gente tem aqueles orientadores, tem aquelas pessoas, aqueles professores que são mais organizados, que são mais controladores. Então, é esse tipo de orientador que você acredita que a sua conexão seria mais eficiente? Ou você gostaria de ter um orientador que dá mais liberdade para o aluno desenvolver também as suas próprias ideias? Para você andar com as suas próprias pernas, né? É importante pensar nisso também. Quando você pensa na figura do orientador, seria alguém que já tem um tema muito bem estabelecido, já tem uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa muito sólida, ou você gostaria de uma pessoa que aceita novas ideias, que aceita fugir um pouco ali da curva para atender de repente ao seu interesse naquela linha de pesquisa em específico. Boa noite, Carol, tudo bem? Então, é importante pensar nessas questões. Você pensaria no seu orientador como... Tem orientadores que têm um volume bastante grande de alunos, né? Então, geralmente, esses orientadores têm menos tempo para atender. É um orientador que tem muitos alunos?
É um orientador que está vinculado a coordenação de muitos outros compromissos na faculdade? Então, esteja ciente de que geralmente os orientadores que têm mais alunos, que estão vinculados a mais compromissos naquela universidade, provavelmente também terão menos tempo disponível para as orientações. Não é uma regra, mas são questões a se pensar. Então, você prefere um orientador que tenha mais alunos ou que seja mais reservado, que tenha um número menos vagas e tudo mais? Boa noite, Givane, tudo bem? Então, são todas questões que a gente precisa pensar quando pensa na figura do orientador, certo? Então, eu falei 5 pontos principais aqui que eu vou recapitular com vocês. Primeiro de tudo, é importante você escolher primeiro o tema para depois escolher o orientador. O seu tema, a linha de pesquisa com a qual você se identifica é uma prioridade. Depois, o orientador. Segundo ponto, muito importante para resumir aqui para vocês, a linha de pesquisa desse orientador. Que linha ele segue? Ele tem experiência em qual área? Ele é autoridade em qual área, né? Então, isso é muito importante. Terceiro ponto, qual o posicionamento desse professor nas disciplinas que ele ministra? É um posicionamento que você acha que é interessante? Que você acha que ele vai te dar um suporte com relação às dúvidas e tudo mais? Ou não? Quarto ponto, a experiência de outros alunos, né? Converse com pessoas que já tiveram contato com esse mesmo professor, que já te passaram pela orientação desse professor, né? Então, procurem um veterano, algum colega da faculdade que já foi orientado por ele. Boa noite, Gabs, tudo bem? E por último, reflita sobre a personalidade, né? Personalidade, diga assim, de maneira bem geral, assim, sobre o estilo, né, de condução daquele orientador em específico. É uma pessoa mais rígida? É uma pessoa que deixa os seus alunos mais à vontade? Pensem nessa questão também. Oi, Rafa, boa noite. Obrigada. E então pense nesses 5 pontos e defina um professor. Aí, antes de finalizar aqui a nossa live, eu queria tirar uma dúvida de vocês que é bastante recorrente. É possível trocar de orientador? Então, no momento que eu escolhi, já comecei a elaborar meu TCC, mas estou percebendo que não está dando certo essa parceria. É possível trocar de orientador? É possível, mas é um processo que a gente tem que ter muita cautela. Primeira coisa que vocês têm que avaliar antes de trocar definitivamente de orientador. Esses desafios que você está tendo com o seu orientador são de fato muito sérios e que não podem ser conversados ou melhorados? Se não, aí tudo bem. Se de repente forem alguns desafios que você consegue conversar com esse professor para ter um retorno, para ter uma melhora na parceria de vocês, converse, né? Às vezes a gente vê o orientador como, uma figura inacessível, muito difícil de conversar, que ele vai me dar uma bronca, e nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa precisa ter ciência das suas expectativas para que ela atenda adequadamente ao que você espera dentro da orientação, né? Se forem problemas muito sérios, né, e você fala, não dá mesmo, preciso de alguma outra pessoa para ocupar essa função. Então, pense muito bem, né? Revise todos esses 5 pontos principais que eu falei aqui para vocês. Para quê? Para vocês não cometerem o mesmo erro e tiver que trocar de orientador uma segunda, terceira vez, porque é um processo bastante cauteloso, que a gente tem, é um processo meio chatinho, digamos assim, essa troca aí, e que vai te ocupar um tempo, né? O tempo que você vai ocupar trocando a orientação, você está perdendo aí em questão de elaboração da sua pesquisa e tudo mais. Então, tem que ser realmente uma coisa
que tá te incomodando, que não tem solução. E aí, quando a gente pensa nessa troca de professor, a gente tem que ter em mente e muito claro quais são as funções de um orientador, né? O que você deve esperar de um professor orientador e o que você não deve esperar de um orientador. Então, muita gente às vezes quer trocar de orientador porque ele não me ajuda a escrever o trabalho. Mas não é o papel do orientador escrever o trabalho por você. Então, a gente tem que esperar o que é adequado para o orientador, o que é de responsabilidade do orientador. Aí sim, aí tudo bem. Dentro daquelas responsabilidades que ele tem, ele não está atendendo? Então, beleza. Mas o que você deve esperar, então, de professor orientador? Você deve esperar um direcionamento eficaz. Então, a figura do orientador não é para solucionar todos os seus problemas, todos os seus percalços. A figura do orientador vai te direcionar para que você busque as soluções. E existem muitos desafios ao longo do desenvolvimento de um TCC. Outra coisa que você deve esperar, um direcionamento legal aí durante esse percurso, correções periódicas. Então, o orientador ele vai te dar o direcionamento e provavelmente também ele vai corrigir o seu trabalho para apontar possíveis erros, possíveis incoerências. Então, é importante que o orientador avalie também os seus trabalhos periodicamente, né? O seu TCC periodicamente. Fiz a introdução, preciso que o meu orientador corrija para que eu possa prosseguir para a próxima etapa de elaboração. Beleza, isso é uma coisa que é de responsabilidade mesmo do orientador. Um suporte com relação a dúvidas ou então desafios que vocês venham a enfrentar aí no meio do caminho. Também é uma coisa muito importante que o orientador deve fazer no meio do caminho. Então, se você está com dúvida, no meu caso, a minha pesquisa era experimental. Então, eu tinha que ir em laboratório, coletar material biológico, né? Eu trabalhava com sangue de tartarugas, né? Na iniciação científica. Tartarugas, assim, falando jabuti especificamente, que é a tartaruga que fica na terra. Falando em linhas, assim, bem gerais para vocês. Eu trabalhava com sangue de jabuti. E aí eu precisava aprender a fazer o hemograma, aquele hemograma que a gente faz também, né? Só que o hemograma humano, hoje em dia, ele é feito por uma máquina, né? A gente coloca a amostra de sangue, ele vai lá contar nossas células, ver a quantidade de hemoglobina e tudo mais. No caso dos jabutis, não tem, né? É completamente diferente ali a estrutura sanguínea. Então, eu precisava aprender a fazer aquilo manualmente. Então, eu tive dúvidas, né, para avaliar o eritrócito, né, que é a célula vermelha, tive dúvidas para classificar os linfócitos. Então, aí eu acessava a minha orientadora. Aliás, antes de acessar a minha orientadora diretamente, eu acessava os alunos com mais experiência, os doutores, os mestrandos, né? E aí, se essa dúvida persistisse, fosse uma dúvida geral ali, aí sim eu consultava a minha orientadora. Se, por exemplo, teve um problema no meu projeto, sei lá, eu previa coletar sangue de 10 animais, só que só consegui de 5. Então, eu acessava a minha orientadora para comunicar esse desafio, para saber se eu poderia dar sequência nas próximas etapas do projeto ou não. Então, é um suporte de dúvidas, mas não é também qualquer dúvida que você vai lá bater na porta do seu orientador. Primeiro, acesse aqueles alunos que têm mais experiência. Procure na literatura, se na literatura não tem essa resposta. Quando deixe, né, as dúvidas mais pesadas, os desafios mais, assim, os desafios mais cabeludos, assim, para vocês acessarem o orientador, certo? E o que não esperar de um orientador é justamente não espere que ele seja uma pessoa que esteja ali 100% disponível para você. Porque é uma pessoa que está ali, é um profissional que está ali, ele tem que montar aulas, ministrar aulas, muitas vezes envolvido com coordenação de curso, de outros programas da faculdade, né? Então, é uma pessoa que tem família, a gente tem que levar tudo isso daí em consideração.
Então, é interessante que você fique mandando WhatsApp pro seu orientador o tempo todo? Não é uma conduta legal, né? Então, reserve as suas dúvidas para enviar um e-mail ou então para entrar em contato pessoalmente quando for uma coisa que for realmente necessário, você precisar, ninguém conseguiu me ajudar, preciso do meu orientador. Então, converse com ele, certo? Mas o seu orientador não tem o papel de escrever o trabalho por você e de te dar todas as respostas de mão beijada. Então, assim, você vai chegar no orientador e vai esperar que ele dê todos os artigos que você precisa ler para escrever o seu TCC? Não. Ele pode te ajudar, te orientar e direcionar a respeito de como você vai buscar a literatura, né? Onde? Quais são as bases de dados, geralmente, que a nossa área pesquisa? Ele vai te ajudar nesse sentido. Ou então, até o seu co-orientador, certo? A figura do co-orientador é justamente nesse sentido que eu falei para vocês, né? A gente geralmente sempre acessa o co-orientador primeiro e quando o co-orientador não consegue solucionar as nossas dúvidas, aí a gente chega no orientador, certo? E lembre-se, né? Lembre-se sempre, você é o autor principal desse trabalho, do seu TCC, da sua iniciação científica, da sua dissertação, da sua tese. Você é o autor principal. O papel do orientador é de coautoria ali. Então, ele é o seu parceiro, ele não vai resolver tudo por você. Então, tendo essa consciência do que esperar, de qual é o papel do seu orientador, a gente não se frustra quando chega lá e aí fala, mas meu orientador não me mandou aquele artigo. Mas meu orientador não corrigiu meu trabalho de um dia para o outro. Né? Geralmente, como eu disse, esses professores têm inúmeras tarefas, né, para desenvolver. Então, vamos ler o comentário aqui do Gabriel. No caso do mestrado, como estabelecer o primeiro contato com um possível orientador estando fora da instituição? Parece mais fácil para quem já está inscrito no ambiente acadêmico na graduação, por exemplo. Na verdade, nesse quesito aí da pós-graduação, quando você quer ingressar em um programa de pós-graduação para desenvolver um mestrado ou um doutorado, é preciso primeiro, antes de tudo, antes de entrar em contato com o orientador, é preciso que você acesse o regulamento daquele programa de pós-graduação. Por quê? Porque tem alguns programas de pós-graduação que não permitem o contato do aluno com o orientador, que solicitam que o aluno apenas, né, no momento do envio do projeto de pesquisa, da inscrição, da arguição e tudo mais, alguns programas pedem apenas que o aluno indique um possível orientador, né? E isso é feito muitas vezes para que não haja nenhuma interferência no processo de avaliação e tudo mais, para nenhum aluno ser, de certa forma, como que eu posso dizer? Para que ele não seja... me faltou a palavra. Para que ninguém seja prejudicado, né? Então, assim, entre alguém que você conhece e alguém que você não conhece, para que aquela banca de avaliação não tenda a preferir aquele aluno que já é conhecido. Então, alguns programas não permitem esse contato inicial. Agora, se esse não é o caso, se não tem essa regrinha específica lá no seu programa de pós-graduação, então eu sugiro sim que você entre em contato, né? E se for à distância, que envie um e-mail, né? Um e-mail formal, ou então ligue, né? Tentando agendar alguma reunião, né? Geralmente os professores, eles têm uma sala, né? É possível acessar o número daquele departamento, do ramal daquele professor. Ligue e tente enviar um e-mail mais formal possível, dizendo algumas ideias iniciais e perguntando sobre a possibilidade de fazer uma primeira reunião, um primeiro contato virtualmente, né? Então, essa seria a minha maior dica. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, a pergunta foi longa. E também
Eu já presenciei casos em que realmente existe uma certa preferência, assim. Então, infelizmente, isso é uma coisa que ainda acontece hoje em dia. Mas aí a minha sugestão é justamente essa, de mandar um e-mail, se apresentar inicialmente, né? Mande um e-mail formal, se apresente inicialmente, conte as suas experiências dentro daquela área de pesquisa, diga a respeito daquela área de pesquisa, né, que você deseja, algumas ideias iniciais, não precisa contar todo o projeto logo de início. Diga as suas ideias iniciais, o porquê você se interessou pela linha de pesquisa daquele orientador e finalize, né, convidando para uma reunião mais pessoal, assim, né, mesmo que seja virtualmente. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida com relação à escolha do orientador? Boa noite, Fabi. Boa noite, Má. Boa noite, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer algum comentário também sobre, de repente, alguma parte da live que não ficou muito clara, ou então algum conselho aí para quem está nesse momento de escolha do orientador, é um momento delicado. Ai, que bom, Gabriel. Que bom. Não sei se eu fui tão clara, mas se não ficou claro, eu reformulo a questão. Mais alguma dúvida? Senão, acho que a gente pode encerrar. E aí depois eu vou fazer um post também a respeito disso, né? Aproveitar que o conhecimento tá fresquinho na cabeça pra... Isso, olha lá. A Fabi acabou de falar. Muito importante a gente pesquisar com outras pessoas, né? Com as outras pessoas que já passaram por aquela orientação, por aquela etapa, né? Então, geralmente a gente tem contato na faculdade com alunos mais velhos, né, com os veteranos. Então, se você tem esse contato com essas pessoas que já passaram pela orientação daquele professor aquele professor candidato ali para você convidar para te orientar, entre em contato com essas pessoas, converse, né? Dá uma olhada até no próprio Lattes, vocês conseguem ver ali quem aquele orientador tá orientando, né, naquele momento. Depende muito também do grau de atualização do Lattes, né? Mas geralmente os professores de faculdade deixam o Lattes atualizado periodicamente, então aí vocês conseguem acessar lá no finalzinho todas as linhas de pesquisa, todos os alunos que estão vinculados àquele orientador. Então dê uma pesquisada, aí vocês conseguem ver, olha, de repente tem alguém que vocês conhecem e ter essa experiência é muito interessante, ter esse contato muito interessante. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Vou encerrar aqui por hoje. Ah lá, a Fabi falou, verdade. Boa. Olhar os artigos que ele publicou também para ver se ele tem domínio no tema, no Lattes. Exatamente. Né? O domínio que aquele orientador tem dentro da área de pesquisa que você deseja ingressar é muito importante para te dar uma noção a respeito do conteúdo do seu trabalho, né? Então, será que as definições principais do seu tema estão corretas? Será que esse tema que você tem de ideia inicial na cabeça, ele é de fato pertinente? Então, uma pessoa que tem anos de experiência estudando aquela área consegue te dizer muito melhor, né, com muito mais clareza, né, até com base em experiências anteriores. Então, para quem por exemplo, eu que era da área experimental, eu tinha que pensar, quando eu cheguei com uma proposta de projeto para minha orientadora, eu tinha que pensar se o laboratório teria os equipamentos, né, teria condições financeiras de bancar aquela pesquisa para que eu realizasse as minhas análises,
né? Então não adianta nada eu pensar num projeto mirabolante que vai praticamente descobrir a roda se o laboratório não tem o material adequado para executar o projeto. Então tudo isso tem que ser pensado. Ah lá, exatamente, a Fabi falou também, olhar a bibliografia que ele usou nos artigos é muito bom antes da conversa inicial, para já ir com uma base boa, exatamente. É interessante que você tenha já, como a minha proposta aqui é sempre de que você pesquise o tema primeiro, para depois pensar no orientador. Então, o que se espera o orientador espera nesse encontro é que você já tenha um domínio de conceitos base ali da área. Lógico, nenhum orientador vai esperar que no primeiro encontro o aluno saiba tudo. Não, jamais. Mas assim, conceitos básicos, ele espera que você saiba. A pessoa que já tem uma noção a respeito de alguns conteúdos básicos ali no momento dessa entrevista inicial, ela com certeza já vai sair na frente. Então é interessante que quando vocês estiverem procurando a respeito do tema, dessa linha de pesquisa, façam um bom levantamento bibliográfico para já chegar no orientador com uma base teórica, para mostrar, ó, eu não tô saindo do nada, eu já sei alguma coisa aqui sobre essa área. Pode ser minha primeira experiência com o TCC, mas eu já sei alguma coisa. Olha lá, minha cabeça frita na parte de resultados de discussão. Exatamente, né? Digamos assim, eu sempre falo que a parte dos resultados de discussão é a cereja do bolo de qualquer trabalho acadêmico, né? É onde você vai mostrar de fato o que você coletou de dados, quais foram as suas interpretações, qual é o grau de inovação da sua pesquisa. Então, é a cereja do bolo ali e a gente precisa fritar a cabeça mesmo para entender tudo que foi coletado de dados, né? Dar uma boa explicação para que quem estiver lendo, para que os avaliadores, os leitores da sua pesquisa entendam os seus resultados, entendam a inovação da sua pesquisa. Bom, eu encarei... Opa, perdão, cliquei errado aqui. Eu encarei esse fritar a cabeça como uma coisa boa. Esse negócio de discutir não é comigo, mas não dá pra correr. Não dá. Não dá pra correr, porque... Pensa comigo. Pra mim, a metodologia científica, ela faz muito sentido, ela é muito lógica. Então, na introdução, você contextualiza um pouco do seu tema no método. Ó, já tô fazendo até uma revisão geral aqui da elaboração do TCC. Contextualiza ali na introdução um pouco sobre o tema. O próximo passo é você contar como você fez, né, na metodologia, como você atingiu seus objetivos, para depois você contar o que você obteve de resultados. E se você não explica, né, o que significa aquele monte de números, muitas vezes, o que significa aquele compilado, né, de literatura, para quem faz revisão de literatura, se você não explica, né, você não direciona o seu leitor para as reais interpretações, o que de principal precisa ser retirado daquele trabalho. Então a discussão ela é muito importante para que você conduza o leitor a entender a real interpretação de cada dado que você coletou, né? E além disso, depois tem a conclusão, né? Para que você faça aí um apanhado geral dos principais impactos do seu trabalho, digamos assim. Ó, tô no 7º período de enfermagem, meu TCC vem aí. Mas quero ir treinando ou fazer algo para não ficar doida na hora. Se tem uma coisa que eu recomendo é não deixar para pensar na sua proposta de TCC no último mês. Tem muito aluno que chegou para mim no final agora de 2021, muito aluno que chegou para mim desesperado porque não sabia
né? Então, assim, eu entendo o desespero, acolho o desespero de todo mundo, mas também a gente tem que, né, pegar a coisa e se programar um pouquinho antes, né? É um trabalho, assim, que ele demanda tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que mergulhar naquele tema, né? Você vai ter que estudar sobre conceitos básicos, conceitos avançados dentro daquele tema, o que os pesquisadores estão... Os pesquisadores, né, de anos naquela sua área estão dizendo a respeito, o que tem de inovação, né, o que foi, qual que é o marco teórico. Então, são muitas questões aí que você vai ter que pesquisar. Em um mês dá pra fazer, mas assim, é bem corrido e bem sofrido, né? Por isso que já vou aproveitar o gancho aqui do finalzinho da nossa live para falar um pouquinho para vocês, né? A gente está com as inscrições abertas para o programa de mentoria em projeto 2022. E qual que é a proposta da minha mentoria? A proposta da minha mentoria é pegar na mão, né, de vocês, dos meus alunos mesmo, para ensinar desde o comecinho, né, a escolher o tema, um dos pontos importantes, escolher o orientador adequadamente, que tipo de conteúdo que tem que ter na introdução, como que eu estabeleço a minha pergunta norteadora. Então, é pegar na mão mesmo e estabelecer uma relação de parceria, onde eu vou direcionar os meus alunos a respeito de que tipo de conteúdo que deve ser escrito no trabalho de conclusão de curso, em cada um dos tópicos obrigatórios, né, que definidos pela universidade, e também vou fazer correções periódicas. Então, meu papel é, assim, um pouco mais personalizado do que o orientador. Eu tenho que dar uma atenção bem próxima para os meus alunos. Eu sempre dou uma atenção muito próxima, né? E é isso, é um acompanhamento completamente personalizado, individualizado. Eu não abro turmas de mentoria justamente porque cada faculdade, de cada pessoa, exige, né, tem alguns critérios aí de avaliação e faz algumas exigências específicas com relação ao trabalho de conclusão de curso. Então, a minha ideia é atuar de forma personalizada, montar as aulas de forma personalizada para atender aquele aluno e o seu tema de pesquisa em específico. Por isso que eu não monto turmas e atendo os alunos individualmente. Então, o programa de mentoria são 4 aulas mensais, ou seja, uma aula por semana, durante no mínimo 3 meses de acompanhamento. E aí, ao longo desse mínimo de 3 meses, eu vou estar ministrando essas aulas semanalmente. Então, vou estar direcionando a respeito do conteúdo em si, de como ele deve ser elaborado. Vou também fazer correções periódicas do material que o aluno vier a escrever. Então, né, orientei você a respeito do que tem que ter na introdução, aí você escreve. Aí depois eu vou avaliar o seu trabalho, vou corrigir o seu trabalho, vou sugerir melhorias, certo? Periodicamente. Tá incluso também a formatação nas normas da faculdade. Então, a mentoria, assim, costumo dizer que é meu serviço mais completo, porque inclui tudo. Inclui aulas periódicas, aulas semanais, inclui correções, né, revisão textual, de acordo com uma avaliação ortográfica e gramatical, a avaliação de noções básicas de metodologia científica, inclui também formatação nas normas exigidas pela faculdade, seja a ABNT, a APA, Vancouver, ou normas específicas, inclui também a verificação de plágio. Então, passo o trabalho no verificador de plágio para ver se não tem ali muita similaridade com outros trabalhos, porque a gente sabe que hoje as faculdades também fazem esse processo de verificação de plágio, e para não correr o risco de mandar um trabalho que esteja muito similar ao de outro autor, enfim, porque essa não é a nossa proposta. E graças a Deus tem dado muito certo. Todos os alunos que passaram comigo na mentoria foram aprovados, se não com nota máxima, com nota 9. Então tem sido assim, uma experiência muito enriquecedora. Então fica meu convite aí para vocês, para conhecerem um pouco mais a respeito do meu trabalho, conheçam,
sigam, né, o Instagram, mandem para os amigos aí que estão no ano de apresentar o TCC, que eu vou fazer as lives semanalmente e semanalmente vai ter um conteúdo de grande importância para quem está nessa fase de elaboração do TCC. Então, mandem para os amigos, convido vocês a conhecerem o meu perfil e fica o convite também aí para conhecerem a mentoria em projeto 2022, que a gente está com vagas abertas e já tem algumas preenchidas, certo? No mais, muito obrigada. Ah lá, bom saber, vou querer a mentoria em breve. Que ótimo! Eu tenho certeza que a parceria que a gente estabelece nesse tempo de mentoria é muito importante mesmo, para que o aluno não se sinta perdido, porque às vezes o que acontece é a faculdade não consegue, a disciplina, né, de metodologia científica, TCC 1, 2, enfim, não consegue provocar ali no aluno, não consegue dar ao aluno os conteúdos que são necessários para que ele desenvolva sozinho o trabalho de conclusão de curso, e muitas vezes os orientadores também existe essa defasagem com relação aos orientadores por terem as inúmeras ocupações. Então a mentoria é um serviço que eu pensei especificamente para ajudar cada um de vocês a desenvolver o trabalho de conclusão de curso de forma leve, tranquila. Por isso que eu coloco um mínimo de 3 meses, para não ter ninguém desesperado, né? 3 vezes é mais que suficiente, né? Ou mais, né? Dependendo aí da disponibilidade do aluno. Às vezes o aluno não tem disponibilidade semanalmente, a gente vai pensar em talvez uma mentoria quinzenalmente. Então, quanto maior o prazo, também maior a tranquilidade desse aluno para elaborar o trabalho, e não deixem para a última hora, certo? Bom, pessoal, vou encerrar a live, ela vai ficar salva, então compartilhem aí com quem está finalizando a faculdade, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a esse conteúdo, tá bom? Até mais, pessoal. Beijo, até a próxima.